Muito boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quero ler os versos 14 a seguir. Vamos ler esse texto para nossa edificação. O título da pregação de hoje é Queda e Graça. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Você já percebeu que depois da pandemia muitas coisas mudaram? Eu não acredito que há um novo normal para a gente viver, mas o fato é que muitas coisas mudaram. Se você perceber, antes da pandemia, as ideologias já existiam, tanta coisa ruim já existia, mas depois da pandemia parece que tudo isso floresceu, ganhou território, e parece que a gente dormiu antes da pandemia num lugar, e quando a gente acordou depois da pandemia, em outro lugar parece que nós estamos vivendo. Há uma opressão sobre a nossa nação, sobre a igreja do Senhor, sobre as famílias, razão pela qual o Senhor tem despertado não só a nossa, mas inúmeras igrejas para orarem e jejuarem em favor da família, em favor da igreja e em favor da nação. Isso não é novo na história. Se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, você sabe que Adão e Eva gozavam de um momento muito especial na presença de Deus antes do pecado, mas depois do pecado eles foram expulsos do jardim do Éden. Se você continua olhando para a história, então você perceberá que o povo de Deus morava em Judá e celebrava ao Senhor em Jerusalém. Eles tinham o templo para congregar, para servir a Deus, as suas famílias eram bênçãos, mas de repente veio então a Babilônia e levou aquele povo para o cativeiro babilônico, e lá no cativeiro babilônico o povo de Deus sofreu um bocado, porque as famílias foram divorciadas,
os membros familiares foram separados uns dos outros, e lá não tinha templo, a linguagem era outra, e naquela cultura babilônica, era a ordem do imperador que as pessoas tivessem os nomes trocados, para que elas fossem vagarosamente perdendo a sua identidade. Os tempos não são fáceis, os tempos são complicados, e a gente percebe então, na história da humanidade, como é interessante perceber no mundo os efeitos dessa queda, dessa desobediência dos nossos pais Adão e Eva, e por isso a maldição veio ao mundo, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, principalmente para aqueles que estão em Cristo Jesus, também conseguem perceber a graça de Deus agindo, salvando, recuperando, restaurando, realizando coisas maravilhosas em favor do ser humano. Me parece que, assim como Daniel e todo o povo de Deus tiveram que reaprender a viverem na Babilônia, nós também estamos tendo que reaprender a viver nesse mundo pós-pandemia, do mesmo jeito que Adão e Eva precisaram reaprender a viver, não mais no jardim, mas agora fora do jardim. A gente olha para esse texto que nós lemos nesta noite, e a gente vê os efeitos da queda, na vida daquele pai, na vida dos discípulos, na vida da multidão, na vida dos escribas, mas nós também vemos a graça de Deus agindo naquele cenário, no cenário dessa história. Por isso, eu quero convidar você que é crente em Jesus Cristo, você que é crente, para nós percebermos que nesse mundo existe aí, escancaradamente, os efeitos da queda, mas nós também podemos perceber a manifestação da graça de Deus. E eu queria olhar com você, ainda que rapidamente, por causa do horário, duas percepções que aparecem muito claramente nesse texto, que mostra para nós, em primeiro lugar, os efeitos da queda no mundo. Os efeitos da queda no mundo. Existem vários versículos que vão mostrar isso para nós, mas de saída, no versículo 14, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, Jesus, mais Pedro, Tiago e João, que vieram do monte da transfiguração, onde tiveram uma experiência extraordinária, eles viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com ele. No versículo 17, a afirmativa de discussão continua, e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito maligno. Verso 16, então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Um dos efeitos da queda na humanidade é essa discussão que não leva a lugar nenhum. Então os escribas estão discutindo com os discípulos de Jesus sobre como é possível resolver aquele problema daquele menino agora jovem que está possesso por um espírito maligno. Então os escribas dizem: é assim que funciona, mas os discípulos dizem: não é assim que funciona, nós tivemos uma experiência lá no passado, expulsamos tantos demônios, não é assim que funciona. Mas os discípulos também não conseguiam expulsar aquele espírito maligno. E aí a discussão vai longe, madrugada fora, mas isso não traz nenhum resultado, não traz nenhum benefício. Isso não era uma coisa só daquele momento, era uma coisa que aconteceu e acontece até hoje. Por exemplo, na igreja de Éfeso, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, versos 3 a seguir, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, foge dessas discussões sobre fábulas, sobre genealogias, essas histórias pelas quais vocês ficam discutindo, foge dessas coisas, porque isso não leva a lugar nenhum.
Então isso acontece fora da igreja, isso acontece dentro da igreja, onde pessoas só concordam que discordam sobre aquele assunto, ou seja, são discussões que não trazem soluções. É como o cachorro que corre atrás do rabo, mas não consegue chegar a lugar nenhum. É como um casal que vive há pouco tempo ou há muito tempo, que começa uma discussão, mas aquela discussão não leva a lugar nenhum, não traz nenhuma resposta, não aponta para nenhuma restauração. É muito complicado. Então esse é um efeito da queda. As pessoas não conseguem chegar a um denominador comum. Isso acontece também. A gente continua olhando e percebe no texto, verso 17, que esse menino está possesso. E isso faz parte da queda. Queda é a doutrina que nos lembra que Deus criou todas as coisas boas. Mas depois da desobediência ou rebeldia ou virar as costas para a palavra de Deus, então a maldição entra no mundo. E agora tudo que foi criado para nos fazer bem, dá um trabalho muito grande para nos fazer bem. Então a gente tem que suar bastante para poder ter tempos de alegria, tempos de refrigério, momentos de comunhão e assim sucessivamente. E por causa disso, o homem entregou de alguma maneira o sistema desse mundo nas mãos de Satanás. E agora Satanás ele age no sistema deste mundo, e às vezes de maneira muito mais violenta na vida de algumas pessoas. É o caso desse menino que tinha uma possessão demoníaca. O menino era maltratado por Satanás. O menino ficava mudo, o menino se lançava por terra, espumava, rilhava os dentes, estava definhando, porque este é o propósito de Satanás, é acabar com a vida das pessoas, é roubar a saúde das pessoas, roubar a alegria das pessoas, a comunhão das pessoas. Esse é o propósito de Satanás. O texto continua dizendo ainda, nos versos 22 e também em outros locais aqui do nosso texto, que Satanás, desde a infância, vinha trazendo um prejuízo para a vida desse menino, lançando ele ora no fogo, ora na água, e o objetivo final era matar aquela criança. Mas que bom, irmãos, que mesmo nos efeitos da queda, onde a gente percebe os chifres de Satanás, a gente também percebe a boa mão de Deus dando vitória. O espírito aqui maligno não era qualquer espírito maligno. O versículo 28 diz para nós: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar esse espírito maligno, se a gente já tem experiência de outras campanhas evangelísticas e nada aconteceu? Jesus respondeu: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Casta significa um grupo específico, num grupo separado, o que dá a ideia muito clara para nós que existem espíritos malignos mais fracos, espíritos malignos mais fortes e espíritos malignos muito mais fortes. Isso não é diferente na vida do servo de Deus e da serva de Deus. Existem cristãos fracos que fogem das lutas, que têm medo de Satanás. Existem cristãos que são mais robustos, porque têm uma vida de intimidade com Deus, uma frequência no culto, um grande temor no coração, e por isso são de alguma forma mais fortes espiritualmente. Mas o fato é que esse espírito maligno, ele não poderia ser expulso por uma pessoa que não estivesse com a vida ali de oração, de comunhão com Deus, comunhão com a palavra, e também uma vida de jejum diante do Senhor. O diabo tem como missão destruir a criação de Deus. E quando eu falo destruir a criação de Deus,
você precisa reconsiderar a sua ideia de glória de Deus, que muitas vezes a gente ouve por aí, porque a gente pensa que glória de Deus é só aquele poder maravilhoso, aquela unção gloriosa que nós muito desejamos, que estejam presentes nos nossos cultos, nas nossas vidas, nas nossas reuniões de oração e assim sucessivamente. Mas a ideia de glória de Deus também é que depois da queda o homem perdeu a glória de Deus. Romanos 3:23 diz: destituídos estamos da glória de Deus porque todos pecamos. Outra versão diz, todos carecem da glória de Deus, porque todos pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus, portanto, é essa comunicação da imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Esse poder de criar, esse poder de conversar, esse poder de projetar coisas futuras, esse poder de ser cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de misericórdia, que a queda, o pecado deturpou na nossa vida. Essa graça maravilhosa de, assim como Deus é perfeito, nós sermos perfeitos também nos nossos pensamentos, na nossa pureza de coração, na nossa santidade e também no funcionamento do nosso corpo. Nós perdemos isso e com o tempo vamos perdendo mais e mais, porque o salário do pecado é a morte, e até o dia que a gente morrer a gente vai perder muitas coisas. O pensamento vai falar, faz isso, mas o corpo não vai obedecer mais. Consequência do pecado nas nossas vidas. Este menino jovem, ele estava ali naquele momento precisando de que a glória de Deus fosse restaurada na vida dele. Ele não falava mais. Uma série de fatores prejudicavam o desenvolvimento dele com a família, com os amigos, com a sociedade. É isso que o diabo faz. O diabo quer destruir cada ser humano e cada criação de Deus. O próprio apóstolo Pedro, num determinado momento, recebeu a intercessão do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para ele: o diabo queria peneirar você, mas eu intercedi por você, e por causa disso, ele não teve ação, poder sobre a sua vida. Então, aqui o Senhor Jesus vai restaurar a glória de Deus, a glória da criação de Deus na vida desse menino. Irmãos, o diabo quer nos destruir, e se ele não consegue fazer isso da noite para o dia, ele vai tentando minar isso ao longo do tempo, e a gente precisa fazer o que esse pai fez aqui. Nós precisamos correr para Jesus, nós precisamos voltar a exercer as atividades espirituais que o texto mostra para nós aqui. Então, o diabo, ele quer fazer isso, ele quer minar as nossas forças, sejam elas psíquicas, emocionais, físicas, espirituais. Eis a razão porque Jesus pergunta mais sobre o menino. E então o pai diz: olha, isso aí não faz uma semana não, é desde quando ele era pequeno. Irmãos, é bom a gente ajudar uma pessoa um dia, uma semana, mas ajudar por anos e anos e você não vê o resultado é muito desgastante, é muito complicado. Eu visitava uma pessoa um dia desses aí, e a filha dizia: pastor, eu estou esgotada, eu cuido da minha mãe, mas é muito complicado para mim, porque eu já venho nessa lida há anos e anos e anos. Então, irmãos, é desgastante, e é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer roubar a sua energia, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua felicidade, ele quer roubar a comunhão da nossa família, ele quer destruir a criação de Deus. Mas existe uma palavra do Senhor tão bonita, lá em Lamentações, capítulo 3, verso 23 também, que diz: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos,
e ela não tem fim, pois se renova a cada manhã. Não era para a gente estar mais aqui se não fosse a misericórdia do Senhor. Não era para você estar aqui. Eu entendo o apelo do Ministério de Louvor, quando eles dizem, gente, a gente precisa cantar mais bonito para o Senhor. Porque se a gente entende o que o Senhor fez por nós, a gente ia dançar nesse ambiente de culto, a gente ia pular de alegria nesse ambiente de culto. E essa é uma das razões. Você só está vivo porque as misericórdias do Senhor, elas cobriram, alcançaram a sua vida aqui nesta oportunidade. Os discípulos, depois da queda, mesmo já tendo uma experiência passada de expulsar tantos demônios, eles são incapazes agora de expulsar aquele demônio, porque a vida cristã, ela não funciona no automático. A vida cristã não funciona com base só nas experiências do passado. Eles precisavam orar e eles precisavam jejuar, mas sobretudo eles precisavam, por meio dessas disciplinas espirituais, demonstrar que confiavam em Deus. Não podemos confiar na quantidade de anos que uma denominação tem, muito embora isso seja muito louvável. Nós precisamos confiar no poder de Deus e no nome de Jesus. Por isso Jesus suspira, e Jesus, é muito interessante essa expressão, parece que Jesus está cansado também, porque ele olha para os escribas, ele não encontra fé nos escribas, ele olha para aquele pai, ele não vê fé no coração daquele pai, ele olha para a multidão, e a multidão está ali para assistir, é mais um espetáculo para a multidão, mas fica muito claro que ninguém, nem num ramo religioso, ninguém, nem na família daquele menino, ninguém na multidão, e nem nos 9 discípulos que estavam ali, conseguiam exercer esta fé, para trazer a solução para aquele menino. E Jesus diz assim, meu Deus do céu, até quando eu vou estar aqui nesse mundo caído? Até quando eu vou sofrer aqui nesta terra por causa de vocês? Aqui é um ponto marcante em Marcos, porque com essa declaração começa um novo ponto na história que nós estamos estudando, porque Jesus, ele está declarando que vai para Jerusalém, ele desce para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai morrer, para que essa restauração, para que essa glória de Deus, no futuro, na eternidade, volte a ser plena na vida de todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. O Senhor olha e vê a incredulidade, ó geração incrédula, isso mesmo, todo mundo que estava ali, não salvou ninguém, nem os discípulos de Jesus. Naquele dia havia uma incredulidade no coração deles. Eu me lembro de Abacuque, que viveu uma situação muito parecida com essa, e a palavra de Deus diz, em Abacuque, capítulo 3, verso 17, 19 ao 19, ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais não tenham gados, ainda que as ovelhas não estejam presentes, ainda que nada da parte de Deus seja contemplada pelos meus olhos, mesmo assim, pela fé, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode mudar esta situação. Eu não vou desistir, eu vou perseverar, porque eu sei no Deus em quem tenho crido, aleluia. Eu sei no Deus em quem tenho crido. Esses são vestígios tão claros no nosso texto, sobre os efeitos da queda, e a figura desse pai aqui, que está sofrendo pelo filho,
talvez uma discussão no lar, a esposa dizendo: meu bem, tem que ter uma solução, amorzinho, não dá para a gente mais viver assim. E aquele pai assume então a sua responsabilidade: eu vou atrás de uma solução para o nosso filho, tem que ter uma solução, eu vou atrás de Jesus. O sofrimento desse pai está tão estampado aqui, tão icônico aqui no nosso texto, mas isso mostra também para nós que Deus, muito embora todo-poderoso, autossuficiente, autoexistente, com todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, o nosso Deus, Ele sofre também. E é tão interessante quando a gente olha para os profetas Isaías e para os profetas Amós, por exemplo, Oséias, Jeremias. Você parece que olha para Deus e vê Deus assim quase que mendigando o relacionamento com os seus filhos, com as suas criaturas, especialmente com o povo de Israel, com quem ele tinha uma aliança, e ele reclama muitas vezes, ele se queixa: o meu povo, para quem eu fiz tantas coisas boas, viraram as costas para mim. O meu povo, que eu tanto amei, se rebelou contra mim. O meu povo, que eu fiz uma aliança e tenho honrado essa aliança, agora estão se prostituindo, estão adorando outros deuses. Há textos tão claros nos profetas que dizem: debaixo de cada árvore existe um ídolo, uma idolatria de barro, de madeira, de ouro, de prata, e o meu povo acredita neles e se tornam tão tolos como esses deuses, tão vazios como esses deuses, mas eles não se voltam para mim. Irmãos, Deus sofre com a humanidade. Deus sofre com você que tem fibromialgia. Deus sofre com você que tem câncer. Deus sofre com você que gostaria que a sua esposa ou seu marido estivesse na igreja, mas ele está longe. Deus sofre com você que tem um filho com uma deficiência, com um problema. Deus sofre com você. Deus sofre com a humanidade. E essa expressão da glória de Deus perfeita em Jesus demonstra esse sofrimento também, porque Jesus, quando descia para Jerusalém, ele diz assim: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que persegues os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e vocês rejeitaram, vocês não quiseram. Jesus, quando estava na região de Jerusalém, um amigo dele íntimo morre, Lázaro, e então Jesus chora. Jesus sofre, Deus sofre pela humanidade. Esse sentimento de sofrimento não é um sentimento de fraqueza, mas é um sentimento de amor, porque quem ama não é fraco, mas quem ama sofre por ver essas deficiências todas, essas dificuldades todas que estão tão presentes nas famílias, nas igrejas, na nação, nas instituições regulamentadas da nossa sociedade, e assim sucessivamente. Deus sofre. Deus olha para você e Deus se identifica com o seu sofrimento. E Deus sofreu. Paulo diz no capítulo 5 de 2 de Coríntios, que Deus estava em Cristo na cruz do Calvário, reconciliando as suas criaturas do mundo com Ele. Deus estava lá naquela cruz, sofrendo por causa de você e por causa de mim. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que sofre, que se importa e que se identifica comigo e com você. Amém? Segunda percepção que esse texto mostra para nós, é que nesse mundo caído, desgraçado, nesse mundo de trevas, a graça de Deus também está presente. E essa graça maravilhosa de Deus, que se manifesta no nosso texto de uma maneira tão linda, é perceptível logo no versículo 15, porque no versículo 15 diz assim: e logo
toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. O negócio estava pegando fogo, discussão para tudo quanto é lado. Eu gosto do PT, eu gosto do Bolsonaro, aquela loucura braba. Eu sou corintiano, não, eu sou palmeirense, não, o melhor time é o Vasco da Gama, mas não é agora, não, o melhor time é o Flamengo, aquela discussão. De repente Jesus aparece, aleluia. Essa é a maior manifestação da graça de Deus, meus irmãos. É Deus na eternidade, na sua glória, no seu trono de majestade, enviando Jesus para estar no nosso meio e manifestar essa poderosa graça dele sobre as nossas vidas, aleluia. E aí, aonde Jesus está, meus irmãos, coisas diferentes começam a acontecer. Por isso, no versículo 19, Jesus diz: traz essa criança aqui. A discussão acaba e eles vão para uma outra etapa. Traz essa criança aqui. E eles levam então aquela criança diante de Jesus. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 20, que diante de Jesus, aquele maligno que aterrorizava, agora ele se desespera, porque ele não estava diante de um ser humano comum, não estava diante de uma pessoa normal, mas estava diante do Filho de Deus, enviado a este mundo para repreender o mal e reconquistar o território do reino de Deus para a glória de Deus, aleluia. O texto diz para nós, no versículo de número 20, que o espírito maligno ficou agitado, se revolveu com violência, caiu por terra, se espumava. Há um processo agora de libertação. O espírito maligno, aquela casta poderosa, não quer deixar o corpo, não quer deixar a mente, mas Jesus está ali, e ainda que ele faça todo o esforço possível, aquele espírito maligno tem que deixar aquela criança, tem que deixar aquele jovem, porque aquele corpo não pertence a ele, aquele corpo pertence a Jesus. Isso não é novo no Evangelho de Marcos. Certa vez Jesus se deparou com outros espíritos malignos e eles gritaram, porque o Senhor veio nos perturbar antes do tempo. Jesus está conquistando para Deus aquilo que os nossos pais, Adão e Eva, eles entregaram para Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pode todas as coisas. Então agora, aquele pai olhando para aquela situação, ele pergunta: o Senhor pode nos socorrer? O Senhor pode nos ajudar? Jesus diz: rapaz, você não sabe com quem que você está falando, não. Eu posso todas as coisas, e se você crer também, você vai ver a glória de Deus, no sentido de restauração, não só de presença, não só de unção, mas de restauração na vida daquele jovem. E é isso que Jesus faz. Jesus concede fé para aquele pai que clama: Senhor, então me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor o ajuda na falta de fé. E a multidão vai chegando, e a multidão quer ver o espetáculo, e a multidão quer ver mais uma das ações de Jesus, mas não se compromete com Jesus. E aí Jesus, para acabar com essa falsa festa, mas para trazer a glória de Deus sobre a vida daquela criança, repreende aquele espírito maligno. E então, graças a Deus, aquela criança que estava dada como morta, ela é levantada por Jesus. Então, se o espírito maligno joga por terra, Jesus segura nas nossas mãos e nos levanta. A expressão grega aqui no texto é de ressurreição.
Houve naquele momento uma ressurreição na vida daquela criança, daquele jovem. Ele nasceu para o reino de Deus e foi restaurado também, voltou a falar, voltou a se relacionar. Agora os pais que há tanto tempo acompanhavam o sofrimento daquela criança, agora gozam de um tempo de descanso, de refrigério. A família é restaurada, as coisas voltam ao normal. Mas para a gente encerrar, a gente não pode deixar de dizer que muitas coisas na vida da igreja, na nossa vida particular, na nossa família, elas não acontecem porque é necessário um esforço, é necessário uma dedicação. E a gente percebe isso no texto porque faltou oração e faltou jejum ali para os servos do Senhor. Essa espiritualidade, ela não acontece por osmose. Ela acontece por meio de um preço que a gente paga, no sentido de não para ser salvo, porque todo o preço já foi pago, mas há uma necessidade de você, alguém disse aqui, a irmã Suzana orando, de nós colocarmos os nossos joelhos no chão. É necessário você se comprometer com os meios de graça que Deus deixou para nós avançarmos, conquistarmos, crescermos na vida. É necessário você orar, jejuar, ler a Bíblia, participar dos cultos, vir à escola dominical, estudar a Bíblia na sua casa. É necessário você participar desses meios de graça, senão as coisas não acontecem. Não é que se você não orar, não jejuar, não vir aos cultos, Deus vai parar de fazer as coisas. Mas tem certas coisas que Deus só vai fazer se a gente se comprometer com aquilo que Ele disse para nós nos comprometermos. Você está entendendo, amém? Por isso, que no mês de fevereiro, a partir do dia 1º, desculpa, falei fevereiro? Não é fevereiro, tá bom? É setembro. No mês de setembro, nós vamos começar uma campanha de oração de 30 dias aqui na igreja. A igreja vai fazer isso, tá bom? Mas não no templo. Todos os dias, você vai receber lá no mural da igreja um card de oração. Nós vamos intensificar durante 30 dias, todo mês de setembro, um tempo para nós orarmos pela família, pela igreja e pela nação. Eu espero que você atenda o chamado de Deus para você orar e para você jejuar na semana que tem que jejuar, porque senão muitas coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Eu me lembro, começando o seminário, começando o ministério, ano de 2002, tinha acabado de me formar, eu fui contratado de tempo integral no seminário e auxiliar na segunda igreja de Cianorte. Muito legal, um tempo muito especial. E tinha um homem que estava vivendo em adultério e havia muitas acusações contra ele, mas ele negava, até que os próprios familiares o encontraram nesse ato. E aí o meu pastor titular, meu supervisor, ele disse, vai lá resolver isso, porque você está começando o ministério agora, você precisa ter experiência. Eu falei, eu vou, em nome de Jesus. E aí eu peguei a minha bicicleta, fui para lá, naquela época eu não tinha moto, eu não tinha carro, eu comecei durante 3 anos do meu ministério, ganhando 1,5 salário só, mas era o suficiente para aquele momento, ainda eu não era casado, a igreja não tinha condições de pagar o meu salário naquela ocasião, mas eu fiquei lá naquela igreja durante 9 anos na segunda igreja, e depois de um tempo eu ganhava uma oferta, uma pequena oferta, que era muito bem-vinda. Então eu não tinha carro, não tinha moto, eu peguei a bicicleta e fui. No caminho eu fui orando, e quando eu cheguei lá, para tratar daquele caso, a esposa, muito triste, muito ferida, abriu o portão para mim e falou, meu esposo está nos esperando lá na sala. E quando eu chego lá, aquele homem carrancudo, estava com um revólver, aquela arma de fogo ao lado, assim,
e eu cheguei com uma capa preta, uma outra arma também, e eu não tinha muita experiência, não tinha um curso de aconselhamento bíblico, e o que eu tinha era muita fé, e muita oração para a glória de Deus. E eu cheguei lá, olhei para aquilo, para aquela situação, e aí eu abri as escrituras, irmãos. Não puxei o gatilho da arma de fogo, mas puxei a minha espada do Espírito. Começamos a conversar e oramos bastante. Resumindo a história, até hoje, aquele casal está junto, perdoado e continuam servindo ao Senhor lá na segunda igreja. Eu não tinha muita experiência, teologia, conhecia muito pouco, mas quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente teme a Deus, irmãos, o Senhor faz grandes coisas. Isso é manifestação da graça do Senhor.